Existem 5 tipos de renda fixa e situações quando você está investindo em produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, você deveria tomar muito cuidado antes de colocar o seu dinheiro naquele investimento. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso ao longo desse vídeo. Para começar, a primeira situação é você precisa tomar muito cuidado com aqueles CDBs, LCIs e LCAs que tenham uma rentabilidade muito elevada. Mas como assim? A gente não tem que buscar os investimentos que têm a maior rentabilidade, vão trazer pra gente o maior retorno? Sim, mas em partes. A gente sempre tem que levar em consideração o risco e o retorno. É um conjunto de duas variáveis, risco e retorno, para a gente saber quais são os melhores investimentos e principalmente comparar o risco e retorno de um com o risco e retorno de outro. Porque, naturalmente, quanto mais arriscado aquele investimento, maior tem de ser o retorno que ele vai te oferecer para compensar você colocar o seu dinheiro lá. Só que, quando você vê lá um CDB, uma LCI, uma LCA, te oferece uma rentabilidade muito elevada, pode ser dois principais motivos. O primeiro deles é justamente esse que a gente acabou de falar. O risco é muito elevado. Por quê? O banco precisa captar dinheiro, certo? Vai pegar esse dinheiro numa ponta, vai emprestar esse dinheiro numa outra ponta. A diferença dos juros que ele vai pagar e que ele vai receber, basicamente, é o lucro do banco. Então ele precisa captar muito dinheiro para poder emprestar esse dinheiro na outra ponta. Só que, se o banco ele é muito arriscado, se ele está quase quebrando, se ele está perto da falência, ninguém vai querer colocar o dinheiro lá, porque o risco de você não receber o seu dinheiro de volta é muito elevado. Então, para justificar as pessoas a correrem um risco maior, o banco oferece um prêmio por aquele risco, oferece uma rentabilidade adicional e, naturalmente, as pessoas tendem a se tornar um pouco mais propícias a correr aquele risco, já que elas estão querendo ter uma rentabilidade maior também. Só que existe um segundo caso que o banco pode oferecer uma rentabilidade maior do que a média do mercado e a gente precisa tomar cuidado com essas situações, que é o seguinte: normalmente esses bancos estão fazendo uma promoção, uma campanha promocional para atrair mais clientes também. Pensa o seguinte, você vê lá um banco que está oferecendo 200% do CDI, 300% do CDI. Esse não é o padrão de mercado, principalmente quando a gente está vendo a Selic a 13,75% ao ano, que é no momento que a gente grava esse vídeo aqui. Ou seja, 300% do CDI seria uns 40% ao ano. Então o banco não está te oferecendo isso de graça assim. Ou é porque ele de fato é mais arriscado, ou na maioria dessas vezes que ele oferece uma rentabilidade muito acima assim, é uma campanha publicitária, uma campanha promocional para atrair esses clientes. E aí essa diferença que ele está te pagando a mais em relação à média do mercado seria como se fosse um custo de aquisição de cliente. Ao invés dele investir em marketing para fazer propagandas, veicular anúncios na internet, na televisão e por aí vai, o que ele faz? Ele aumenta a rentabilidade, que as pessoas vão se sentir atraídas por aquela rentabilidade e vão abrir conta naquele banco. E normalmente essas campanhas elas duram pouco tempo. Então vai te pagar 200% do CDI durante 3 meses, por exemplo, e o dinheiro já vai voltar para sua conta. Então você vai receber 200% do CDI bruto, só que em 3 meses tem 22,5% de imposto de renda sobre o seu lucro. Então esse lucro já cai bastante. Então tem que tomar cuidado com essas entrelinhas nessas promoções, nesses contratos, que pode ser realmente que é uma oportunidade, mas normalmente essa oportunidade não é tão boa quanto ela costuma parecer ser. E o segundo caso que a gente precisa tomar cuidado com os nossos investimentos de renda fixa é, se por um lado tem que tomar cuidado com a rentabilidade muito alta, a gente também tem que tomar cuidado com a rentabilidade baixa. Por quê? A gente sempre tem que considerar a questão do risco e retorno. Então, se a gente tem investimentos que são considerados livres de risco, que são aqueles títulos do Tesouro Direto, principalmente o Tesouro Selic, o que a gente precisa saber? A gente só vai tirar o nosso dinheiro do Tesouro Direto para correr mais risco em alguma renda fixa bancária, alguma renda fixa de alguma empresa, por exemplo, uma debenture, se aquele investimento estiver pagando um prêmio por aquele risco adicional que a gente está correndo. Ou seja, a gente só vai tirar o dinheiro se a gente tiver um retorno adicional. Ou seja, sempre que você for considerar investir em algum produto financeiro, qualquer um que seja, pense em qual que é aquela rentabilidade que você está correndo. Ela é maior ou ela é menor do que o que você consegue no Tesouro Selic, do que no Tesouro Pré-fixado, no Tesouro IPCA? Por quê? Você tem a poupança que está te pagando hoje 70% da Selic, só que ela tem um risco maior do que o Tesouro Selic. Então você vai correr um risco maior para receber algo menor do que você receberia já nesse título livre de risco? Não. Por outro lado, se você tem um Tesouro Selic pagando 100% da Selic, 100% do CDI e tem um CDB que está te pagando 120, 130, dependendo do risco daquele banco, pode justificar você colocar o seu dinheiro lá. Então sempre compare títulos pós-fixados com títulos pós-fixados, pré-fixados com pré-fixados e atrelados ao IPCA com atrelados ao IPCA. Então, por exemplo, você tem uma LCI que vai te pagar IPCA mais 6% ao ano, enquanto no Tesouro Direto você, por exemplo, estaria encontrando lá IPCA mais 5% ao ano. E aí você tem que analisar se, com base na sua análise daquele banco ali, se compensa correr aquele risco e receber 1% a mais ao ano do que você receberia no Tesouro Direto, no Tesouro IPCA. Então sempre compare títulos parecidos. A terceira situação que você precisa tomar cuidado antes de investir o seu dinheiro é
é em relação ao prazo de investimentos daquele título. Normalmente existem títulos de renda fixa que têm liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento, mas existem títulos que você não tem aquela liquidez diária. Ou seja, você só vai conseguir ter acesso ao seu dinheiro de volta e acesso aos juros daquele investimento lá no vencimento, no final daquele contrato. Pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Depende de cada CDB, LCI, LCA, depende do título que você está comprando. E aí, existem instituições financeiras que até te permitem resgatar antes do vencimento ou vender no mercado secundário para você receber aquele seu dinheiro. Só que normalmente também existe uma penalização para isso. Ou seja, você vai receber um percentual menor do que você deveria receber caso você segurasse até o vencimento. Então precisa tomar cuidado com essas situações e só investir o seu dinheiro naqueles títulos que têm o prazo alinhado com seus objetivos. Então se você precisa do seu dinheiro daqui a 2 anos, você precisa investir num título que vai te permitir resgatar aquele dinheiro em menos de 2 anos para você chegar lá na data do seu objetivo com o dinheiro na mão e não correr risco de sofrer aquela penalização. A quarta situação que você precisa tomar muito cuidado antes de colocar o seu dinheiro é ver qual que é o valor que você está investindo em cada banco emissor, em cada instituição financeira emissora dos títulos. Por quê? A gente sabe que se a gente investir até R$250 mil por instituição financeira, a gente vai ter a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que garante pra gente, no caso de uma liquidação, falência, o banco não tem dinheiro para te pagar, ele vai lá, você pode recorrer ao FGC para receber o seu dinheiro de volta, acrescido de juros, com um limite de R$250 mil por instituição financeira e por CPF. Ou seja, se você está investindo, por exemplo, R$500 mil, você pode considerar dividir esse dinheiro, por exemplo, em 3 instituições financeiras diferentes. 200 mil em uma, 200 mil em outra e 100 mil em outra, para você não correr o risco de colocar o seu dinheiro lá naquele banco, ele quebrou e você perderia, por exemplo, R$250 mil. Receberia de volta só os seus 250 que estão cobertos pelo FGC. E é importante mencionar também a diferença entre o banco emissor e o banco que está fazendo a distribuição daquele produto financeiro. Porque existem alguns bancos que funcionam como uma plataforma aberta de investimentos. Eles possuem os seus produtos próprios que aquele próprio banco está emitindo. Então você vê lá que o emissor é aquela instituição financeira, mas ela também está distribuindo produtos de outras instituições financeiras. Ou seja, é um banco X que está te vendendo títulos do CDB, LCI, LCA, do banco Y, do banco Z e por aí vai. Então você pode sim distribuir os seus produtos em várias instituições financeiras. Não é porque você está acessando a plataforma corretora, por exemplo, de uma instituição financeira que é 250 mil naquela instituição financeira. Se você está comprando vários títulos de instituições diferentes, por mais que seja pela mesma instituição, você vai ter a garantia do FGC em cada uma dessas outras instituições. Acho que ficou um pouco confuso, mas deu para entender. A quinta situação que você precisa tomar cuidado é ao investir em pré-fixados se você precisar do seu dinheiro antes do vencimento. Por quê? Quando você resgata o seu título antes do vencimento, normalmente quando os títulos são pré-fixados, atrelados à inflação, por exemplo, e tem essa parcela pré-fixada na sua rentabilidade, você pode resgatar antes do vencimento em algumas situações, mas você vai sofrer marcação a mercado, que basicamente é o preço daquele título naquele determinado dia. Se você quiser resgatar antes do vencimento, vender aquele seu título antes do vencimento, o que vai acontecer? Você precisa estar disposto a receber o valor de mercado daquele título naquele dia, que pode ser tanto maior do que aquele valor de rentabilidade que você tinha contratado, quanto menor, e até mesmo resgatar no prejuízo. Então só invista em títulos pré-fixados se você puder segurar até o vencimento, ou então sabendo que você vai correr esse risco da marcação a mercado, e aí de preferência invista em momentos da economia que, de fato, você tem uma vantagem ao investir em pré-fixados. Por exemplo, a taxa de juros vai cair. Se a taxa de juros vai cair, o que você pode fazer? Investir nesse título pré-fixado, porque aí seu título tende a se valorizar mais do que você receberia naquele valor que foi contratado. Só que tem até um vídeo aqui no meu canal que eu explico mais detalhadamente essa situação, que eu vou deixar aqui embaixo para você conferir, entender melhor essa parte de marcação ao mercado, como você pode ganhar altas rentabilidades, ganhos de renda variável investindo na renda fixa também. Então, clica nesse link aqui na descrição e eu te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima.